Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado a almoçar e vamos falar do assunto do momento, que é a compra da Warner, talvez pela Skydance, tá funilando e até o fim do ano parece que eles vão fechar o negócio. Mas essa questão toda da compra, que era pra ser uma coisa comercial, acaba virando uma questão política. E por que virou política? Eu vou explicar pra você, antes falando do sorteio. A rifa do Quatro Coisas sai hoje, hein? Hoje, 8h30 da noite, vamos fazer o sorteio dos quadrinhos mais a action figure Marvel Legends, que vai pra você. Você precisa só comprar um número de rifa aqui do Quatro Coisas. A rifinha custa R$5, só passar o Pix, que você vai ter seu nome já na lista. E eu vou fazer o grande sorteio hoje à noite. Então você pode comprar quantos números quiser, R$5 cada um, e você vai concorrer no nosso grande sorteio de hoje, que sai de qualquer jeito, vai sair ao vivo. E eu vou anunciar o próximo sorteio também, então não perde a live hoje que vai estar milionária. Vamos falar de Warner e Paramount. O que virou, o que aconteceu que virou uma questão política? Tá? Tudo começa com os movimentos da Skydance, da Paramount, do Sr. David Ellison, que está se alinhando à pegada do governo Trump. E tem feito várias decisões, tomado várias decisões que se alinham ao pensamento do governo do presidente dos Estados Unidos. Isso é natural porque esse tipo de negociação, esse tipo de aquisição, ela precisa ser aprovada pelo governo. Então, agradar o governo, fazer alguns sinais de relacionamento é bom, é positivo. E aí que começa. Porque existe essa preocupação do que vai acontecer com a DC, o que vai acontecer com o DCU, o que vai acontecer com o James Gunn. Será que esses filmes vão ser cancelados, James Gunn demitido, vão contratar quem no lugar, vai voltar o Zack Snyder, todas essas possibilidades estão na mesa. E a galera tá ligando o A com B, porque o James Gunn nunca foi um cara que apoia o presidente Trump. Ele sempre foi um cara anti-Trump, sempre, nas redes sociais, inclusive deu dor de cabeça para ele, porque toda aquela demissão da Disney que aconteceu depois de uma crítica que ele fez ao então presidente Trump no seu primeiro mandato. Então a galera tá ligando o A com B e fala assim, porra, uma empresa abertamente ligada ao governo dos Estados Unidos, que compra uma outra, onde tem um cara que é abertamente contra o governo dos Estados Unidos, causa um problema. E aí pode rolar uma demissão. O que botou gasolina nessa história? Saiu uma nota que o David Corenswet teria assinado uma lista a favor da Palestina, da questão palestina. O que era essa lista? Era um acordo entre os signatários da lista de que esses atores que assinam a lista não iam participar de festivais, de eventos que tivessem ligados à ação de Israel na Palestina. E aí assinou Javier Bardem, assinou Mike Ruffalo, esses caras mais, Olivia Colman, esses caras mais ativistas mesmo, que são abertamente politizados nas suas carreiras. E o David Corenswet e a Amelia Alcock, que é a Supergirl, apareceram na lista. E aí gerou mais combustível para essa discussão. Falou, pô, a Skydance, que é dona da Paramount, que está aliada do governo Trump, que é aliado de Israel, vai continuar contratando, pagando salário para gente que é contra eles? E aí começou essa dúvida. E depois vem uma matéria da Variety, que foi muito mal traduzida e está sendo muito mal divulgada, onde diz que a Paramount tem uma lista de pessoas ligadas a movimentos anti-Israel e que essa lista seria também utilizada na Warner caso a Paramount comprasse a Warner, a Skydance comprasse a Warner. Ou seja, a lista negra da Paramount Skydance seria a lista negra da Warner. E nessa lista negra, pessoas anti-Israel seriam David Corenswet, seria Amelia Alcock, que assinaram a tal da lista. Mas você abre a matéria da Variety, vai ler na íntegra o que foi dito, não é bem isso. O que diz ali é que a Paramount tem realmente uma lista, tem realmente pessoas problemáticas na indústria e que são extremamente antissemitas, xenofóbicos e homofóbicos. Ou seja, é uma lista progressista, é uma lista woke, né, de atores e profissionais que são xenófobos, que são homofóbicos e que são antissemitas, extremamente antissemitas. Se você apoiar uma criação de um Estado palestino, não é ser antissemita. Você achar que
estão acontecendo absurdos nas ações de Israel em Gaza, não é ser extremamente antissemita. Extremamente antissemita é você apoiar a destruição do Estado de Israel. E aí, o David Corenswet vem depois piorar a situação completamente, dizendo que não, eu não assinei não. E aí a própria ONG que fez a lista vem dizer que fez uma besteira, incluiu o nome do David Corenswet e ele não assinou. A Millie Alcock assinou sim. Mas se o David Corenswet assinou e pediu para tirar o nome da lista, porque pegou mal, pouco custa também. Pode ter acontecido isso, eles estão lá jogando os panos quentes, passando um paninho para ele. E aí, para piorar a situação, para ficar pior ainda que eu já estava, descobrem um post pró-Israel da esposa do David Corenswet. Mas aí vira a confusão do cacete, né? Porque aí o David Corenswet passa a ser anti-palestino. E aí estão cancelando o David Corenswet na internet. Olha o tamanho da bronca, olha a confusão que virou. Olha a confusão que virou o negócio. De maneira geral, o que acontece? A Skydance e a Paramount estão interessadas em agradar o governo. O outro ponto, realmente a maioria dos atores e atrizes de Hollywood são progressistas e estão apoiando a causa palestina. Tem uns que estão de fora, que não querem se meter, que é o caso do David Corenswet, e tem outros que são até pró-Israel, mas são minoria. Isso ninguém, não estou falando quem está certo e quem está errado, tá, gente? Eu estou falando só de como funciona esse equilíbrio de poder. E a Paramount não tem uma lista para demitir o James Gunn. O James Gunn não casa com essa lista de extremamente antissemita, xenofóbico e homofóbico. Não há, então, razão para o James Gunn entrar numa lista negra da Paramount e ele não, da Skydance, e ele ser demitido da Warner imediatamente, porque não faz parte. Vão fazer um movimento anti-woke, que está sendo lido como se a Skydance comprando a Warner vai fazer uma faxina anti-woke na Warner. Mas algumas coisas estão sendo feitas, como uma série de demissões, e a maioria das executivas que estão sendo demitidas são mulheres. Isso realmente está acontecendo, inclusive a Variety diz isso na matéria. Mas que existe um movimento de limpeza geral de todo mundo que não pensa como o governo Trump é bobagem. Inclusive, a própria Skydance fechou um acordo, um contrato de $1,5 bilhão com os produtores do South Park, que toda semana esculacham o Trump. Então não é bem assim. Há um jogo político, um jogo de trocas ali, de toma um pouquinho, tira um pouquinho, e que não vai afetar, por esse motivo, os rumos do DCU. Por mais que você odeie o James Gunn, só por isso, para a posição política do James Gunn, ele não roda. O que pode acontecer é uma série de fracassos, uma série de reveses no DCU, que torna a situação de James Gunn insustentável. É a única chance dele rodar. Mas por conta disso, não. Tá tendo um exagero enorme nessas matérias, nessas notícias, do jeito que elas estão sendo traduzidas, do jeito que estão sendo levadas ao público para ganhar clique. E para dar essa falsa impressão de que a primeira coisa que a Skydance vai fazer quando comprar a Warner é fazer uma faxina em todo mundo que for progressista. Vai 80% da casa se for por esse critério. Mas não vai acontecer isso. Não é bem isso que está acontecendo, tá? Então, só para tranquilizar vocês, está tudo certo e eu acho que existe grande possibilidade da Skydance levar essa compra, se vocês estão me perguntando. E eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, sobre quais são as possibilidades agora, nesse momento, para o futuro da Warner Bros. Discovery. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.